Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Realcast, um podcast onde nós trazemos casos da vida real, trazemos convidados relevantes, trazemos conteúdos realmente de valor que vai te ajudar a passar para o próximo nível. E, mais uma vez, parabéns por se dispor a estar aqui, a aprender, a ter conteúdos que vai te ajudar a colocar, a praticar no seu negócio. E hoje a gente está aqui com um convidado super especial. Já vou apresentar para vocês. Ele é o master das vendas, ele é que faz a magia acontecer. Estou aqui com o Floriano Schneider, CEO do Grupo Colmeia. E Floriano é especialista e ele é expert nas vendas. Aprendo ainda todos os dias com ele. Floriano, muito obrigado pela sua presença, obrigado por parar a sua agenda, que eu já percebi que está muito lotada. Mas muito obrigado por você estar aqui com a gente, contribuindo com conteúdo diferenciado, que é o que você traz mesmo, resultado, ferramentas, insights. E já vou deixar você se apresentar, falar aí da sua trajetória, mas já com uma pergunta. Existe mesmo o segredo das vendas? O tema hoje é o segredo das vendas. Existe mesmo o segredo das vendas? Seja muito bem-vindo, Floriano. Amo esse tema. Obrigado. Vou responder. Prometo que eu vou responder para você. Obrigado de verdade pelo convite. Me sinto honrado de estar no Realcast. Eu já vi outros convidados aqui, são de quilate. Então, assim, me coloca numa responsabilidade muito grande aqui de estar conduzindo esse processo para essa audiência linda que você tem, para essas pessoas, esses empreendedores, esses intraempreendedores que querem crescer de alguma maneira, seja através da inteligência emocional, seja através do posicionamento. E hoje aqui falando um pouco sobre o processo de vendas, falando um pouco sobre a gestão do processo de vendas, essa transformação, acho que do novo processo de vendas, do que está acontecendo, né? A gente estava aqui batendo um papo nos bastidores, né? E ver que é uma transformação. O processo de venda sempre existiu, mas há uma transformação do comportamento, na forma como você lida com esse processo, mas principalmente, eu tenho falado isso muito, é na forma como você gerencia esse processo. Tá? O vendedor, ele está morrendo. O vendedor vai morrer de fome. E aí que eu acho que eu tenho que te responder a pergunta. Quando você fala esse vendedor que está morrendo, é aquele que está parado no tempo. Não, é o vendedor tradicional. O vendedor está morrendo. Eu quero saber sobre isso. O vendedor em si, ele está morrendo. O vendedor que se considera vendedor, ele tá morrendo, ele vai morrer de fome. E eu acho que isso por si só já começa a responder a sua pergunta. Existe um segredo? Sim, existe um segredo para esse processo. É um segredo que não é velado, é um segredo que está na nossa cara, é um segredo que mostra todos os dias o que a gente tem que mudar no nosso comportamento, na nossa atitude, na nossa disciplina. E quando você, na verdade, se abre para esse novo entendimento do que é o processo de vendas, você começa a desvendar, né? Você começa a ter clareza do processo. Tem uma frase que eu amo, né, que responde muito o que é o segredo das vendas. Não existe surpresa no processo de vendas. Existe falta de clareza. Não existe surpresa no processo de vendas. O que falta muitas vezes é a falta de clareza. Ou seja, se eu não tenho clareza do que está acontecendo, eu tomo decisões erradas. E as decisões erradas me levam, na maioria das vezes, para resultados ruins. E aí eu começo a entrar nesse ciclo. Como eu não conheço, como eu não tenho clareza, eu continuo tomando as decisões baseadas, às vezes, no achismo ou no entendimento daquilo que eu acho que sei e começo a ter um comportamento repetitivo dentro desse ambiente e eu começo a ficar estagnado no resultado. E aí você pode achar até que o seu serviço ou o seu produto não é tão bom, mas, na verdade, não é sobre o seu produto, o seu serviço, é você que não está sabendo se vender e não tem clareza. Muitas vezes é até a habilidade. O que eu encontro, Ana, de profissionais, empresários, executivos, que muitas vezes se questionam se eles realmente se eles são bons no que fazem. Por quê? Porque eles não estão conseguindo progredir. Aí a gente entra dentro de vários aspectos, até da psicologia, né? A psicoadaptação, ela explica isso. A psicoadaptação é a nossa incapacidade de reagir de forma diferente frente ao mesmo estímulo. É aquilo que a gente faz repetidamente por muitos anos, a gente não consegue mais enxergar o que precisa ser visto. Em muitas mentorias com grandes executivos, né, com vice-presidentes, com empresários de grandes empresas, eles não me procuram porque eu sou melhor do que eles.
É porque eu desenvolvi uma metodologia que ajuda eles a enxergarem aquilo que eles não estão mais É vendo. como se você tivesse um óculos, né? E você chega e pega aquele óculos diferente do que eles estão e coloca aquele óculos. Olha só, dá para você ver dessa forma. E o cara é mesmo, eu não tinha percebido. Caramba, você estava na minha frente. Como é que eu não tomei essa atitude? Então, tem muito disso. Então, eu acho que o processo de gestão desse ambiente é que tem mudado. Por isso que eu volto a te falar. O vendedor, ele está morrendo. Existe uma outra... Né? Primeiro a gente tinha o contexto de vendedor, o vendedor. Depois foram se usando outras nomenclaturas, por exemplo, dentro do ambiente de atacado, de venda direta, existe um profissional chamado RCA. Houve uma transformação, era o vendedor CLT, né? As empresas começam a tirar esses profissionais do CLT e esse vendedor começou a ser autônomo. E é isso que a gente tem. O RCA é um vendedor autônomo hoje. E isso é uma realidade do mercado. Hoje, poucas empresas têm o vendedor quanto um profissional CLT. Mais prestador de serviço, quer dizer. Isso. A sua grande maioria hoje tem esse profissional de vendas. Há um acordo ali que, em algum momento, se fez mais vantajoso para ambas as partes estar como autônomo, como uma MEI, né, dentro desse contexto. Mas aí o que aconteceu? Esse profissional, que era um vendedor, e que ele morreu, certo? Ele era um vendedor CLT, e ele começa a fazer uma transição, certo? Para ele ser um RCA, ser um vendedor autônomo. Ele passa a ser dono do próprio negócio. Putz! Agora a gente começou a olhar. Primeiro, ele é doido para... Qual que é hoje o grande sonho, certo? De alguém que está no mercado? É ter sua própria empresa, de construir. Se você perguntar para qualquer pessoa, dificilmente vai falar assim, não quero ter minha própria empresa, não quero ter meu próprio salão, não quero ter meu próprio negócio. Dificilmente você conversa com alguém que está ali na base que não sonha em estar dentro desse ambiente. E aí você pega esse vendedor e transforma ele numa mini empresa com pensamento de dono. Deveria. Mas aí não vai, né? Aí que tá. E é Ana, isso que está acontecendo? É isso que está acontecendo. É mesmo. Você tem profissionais de vendas hoje que ou por necessidade, ou por obrigatoriedade, ou até mesmo por decisão, migram para dentro desse ambiente e não entenderam ainda continua lá no que eles precisam ser gestores do processo de vendas. Entendi. Eu preciso ser um profissional. O profissional de vendas está morrendo. O vendedor, perdão, está morrendo. O que existe, certo, hoje, na sua maioria, certo, é um profissional de vendas autônomo que se comporta como vendedor. Entendi. E aí, ao me comportar como vendedor, seja ele no comportamento, seja ele na forma de se vestir, seja ele, certo, na gestão dos indicadores do seu negócio. Ele ainda nem alcança isso, então, né? Não. E aí o que você vê é esse mesmo profissional que deveria estar ganhando mais, porque ele teve na maioria das vezes, tá? Eu vejo essa movimentação. Ele começa a ganhar mais, porque ele sai dos encargos trabalhistas e vem para dentro do ambiente onde ele troca nota, e a empresa fala com ele assim, você ganhava 2, agora eu vou te pagar 3,5, fala, beleza, mais comissão, certo? Ele morre nos 3,5. Porque ele não entendeu que ali agora ele tem a responsabilidade de gerir o seu processo de vendas. Então, o meu grande objetivo, tá, Ana, enquanto mentor, enquanto treinador, enquanto dentro desse ambiente de educação corporativa, é transformar o profissional de vendas em um gestor do processo de vendas. Uau. Né? Então, o segredo do processo de vendas é justamente o caminho dessa transformação. O segredo está ali. Você tira o cara lá da pessoa do patamar de vendedor e você faz aquele trabalho para que ele possa entender qual a jornada que ele precisa trilhar para ele se tornar um gestor. Um gestor de vendas. E eu não estou nem entrando no mérito da liderança ainda, que é uma outra coisa. Né? Eu estou entrando no mérito de ser gestor do seu próprio negócio. Mesmo que eu venda um produto para aquela empresa X, essa empresa tem lá talvez os seus indicadores e o que eu faço com esses indicadores? Como é que eu construo uma estratégia para o meu processo de vendas e que eu tenha uma visão de curto, médio e longo prazo, que eu comece a olhar para esse meu processo de vendas como um mini negócio. Agora eu estou me preparando
para progredir neste negócio. O segredo das vendas é esse. O profissional de vendas está morrendo, o vendedor está morrendo. Está morrendo de fome. Então, eu posso dizer que o seu trabalho hoje é basicamente, e não tem nada de básico, é fazer um nível de expansão de consciência, né? Isso. Nossa, é muito mais que que ensinar a técnica de vendas. Ensinar a técnica de vendas. Eu posso entregar toda a técnica. Ana, eu faço muito treinamento. Eu posso entregar toda a técnica do mundo. Não tem resultado. Não tem. Eu estou tudo arrepiado aqui para te falar. Acredito. Não tem resultado. Não tem. Eu pego, às vezes, equipes que entram para dentro de um processo de mentoria fechado, corporativo. A empresa vem e me contrata, coloca ali 50 vendedores para entrar dentro de um processo de transformação. 10% assimilam, porque eles não estão preparados. E eu falo, se for para eu dar técnica, esquece, você vai ter ali 2% de conhecimento. Eles entram, eu falo, eles saem com muito conhecimento e com as mesmas dúvidas, porque eles não estão preparados para se tornarem gestores deste processo. E eu vou além, tá, Ana? Eu acho que esse papo aqui é muito interessante, porque eu sei que a sua audiência é de intraempreendedor, pessoas que querem construir. O que eu encontro de pequenos e médios empreendedores que ainda são vendedores e que chegam para mim e falam assim, não, esse negócio de número eu não sei não, eu não sei nem exatamente quanto eu tenho de receita no final do mês. Aí eu olho e falo assim, meu Deus do céu. Olha, ontem eu recebi um depoimento, porque está no meu celular, exatamente isso. É uma profissional da beleza, ela viu o evento que eu fiz final de semana e ela gostaria já de comprar do ano que vem. Ela falou, eu não posso, porque agora talvez eu tenha que vender todo o meu salão para pagar uma causa trabalhista, porque uma colaboradora minha me colocou na justiça. Sabe o que acontece, Floriano? Que eu noto, as pessoas, elas têm um celular, elas sabem fazer um cabelo, uma unha, elas têm uma habilidade, um produto, um serviço, tem um celular, tem um Instagram, um WhatsApp e acham que tem um negócio. E o que você falou é muito profundo, porque as pessoas não têm noção do quão mais profundo é quando você decide realmente ser gestor do seu negócio. O líder, o gestor, ele tem que olhar para além daquilo que ele serve, para além daquilo que ele faz. E aí eu fiquei chocada, porque eu falei assim, gente, você já pensou, você tem um salão, trabalha a vida toda ali, um MEI ou um ME, né, dependendo do faturamento, e você contrata as escuras, você não sabe quanto você ganha. E aí nós tivemos uma aula de contabilidade dentro do meu curso A Realeza, onde 99,999, para não falar 100%, das alunas, das minhas mentoradas, elas não sabem, não tem esse dado, não tem esse número, mas acham que tem um negócio. É isso. E não sabe quanto entrou, não sabe onde que está indo, paga as contas do mês, tem que fazer hoje para pagar a conta amanhã. Não constrói caixa, mistura o pessoal com o profissional, né? Sangram a própria empresa, ou seja, assaltam a própria empresa o tempo inteiro dentro desse contexto. Eu até posso entender, sabe, Ana? Eu entendo que o processo de crescimento empresarial, principalmente num país como o Brasil, ele não é simples. Não. Ele é muito difícil, né? Tudo é feito para dar errado. Né? Tudo é construído para o empreendedor se dar mal. Né? A gente vê a mídia, todo mundo, né? O empreendedor é o vilão. Isso. Da história, né? É o vilão. Eu não vou entrar aqui no mérito político, econômico, não é isso que eu quero entrar, mas o que eu quero dizer para você é que eu percebo que existe essa dificuldade. Então, na hora que você contrata, não tem uma coisa muito bem amarrada, a sua contabilidade, certo? Você não tem uma contabilidade que te oriente a pagar seus impostos, porque lá na frente você vai se dar mal, né? Porque tem muita gente que acha que vai dar certo, o jeitinho brasileiro daqui a pouco você se dá mal, tem que fechar um negócio. Então, essa mentalidade, ela passa por todo o ambiente de empreendedorismo. Mas como é que eu posso construir um processo de vendas com foco no futuro, com foco na receita, com foco na previsibilidade? Porque é possível você ter previsibilidade dentro do contexto se eu não tenho um mínimo de gestão. Se eu não controlo os dados que já passaram para tomar boas decisões no presente, para colher bons resultados no futuro. Então, quando eu falo de planejamento estratégico no processo de venda, é quando eu consigo enxergar, certo, os dados históricos. Eu estou construindo todos os dias dados históricos, todos os dias eu estou construindo dados históricos. Em todas as fases do processo de vendas, eu estou construindo dados históricos. O que está acontecendo no meu processo de vendas?
Né? Por quê? Porque quando eu começo a entender o que está dando certo e o que está dando errado, eu começo a construir estratégias, ou seja, para potencializar aquilo que está dando certo ou para minimizar aquilo que está dando errado. O problema é que quando eu não consigo enxergar o que está dando errado, quando eu não tenho clareza, eu vou ter surpresa. Aí, ai meu Deus do céu, não vou ter dinheiro para pagar no final do mês. Por que você está tendo essa surpresa? O mês inteiro te deu, o trimestre inteiro te deu indicadores, dados, né? certo? Dados práticos. Por que você não mediu? Quer ver uma coisa que o brasileiro não faz? Certo? Isso é um dado financeiro, um amigo meu que é consultor, que é mentor financeiro. O brasileiro ele tem medo de conferir o extrato do cartão de crédito. É sempre uma surpresa o que vem. Ai, meu Deus, deu R$1.000. Ai, meu Deus, deu R$2.000. Aí você fala assim, não, mas eu vou me conter. Aí no outro mês vem 3. Você falou que você ia se conter, mas veio 3. Então, o que mais ou menos um consultor financeiro faz? Vamos sentar aqui e vamos analisar o que você está gastando? Aí você separa ali por grupos de gasto. Isso aqui foi com saídas, isso aqui foi com comida fast food que veio, né? O iFood, isso aqui é com roupa. Onde é que está o seu maior gasto? Onde é que você tem que tomar uma decisão de diminuir? Eu tenho que comprar... mulheres, me desculpem. Eu tenho que comprar menos sapato. Tô brincando, tá? Tô brincando aqui, tá? Com vocês. Mas às vezes é isso mesmo. Entendeu? Eu tenho que comprar menos. Eu tenho que comprar 2 sapatos dos 10, eu vou comprar 2 a menos. Desse contexto. Eu tomei uma decisão, por quê? Porque eu tenho clareza de onde eu estou gastando. Então, a sua conta do cartão de crédito não pode ser uma surpresa quando você tem clareza do que você está gastando. Agora, você passa os primeiros 10 dias, você confere, e depois os outros, porque você tem 3 dezenas, você confere. Na segunda dezena, se você sabe onde você está gastando e quanto ele já tem, você sabe quanto você pode pagar, você já toma uma decisão. E isso acontece, vou te dizer, você já pescou. É uma transformação do comportamento de gestão. Então, se eu tenho um produto, se eu tenho um serviço, e eu vendo esse produto, esse serviço, ou uma cadeia de produtos e serviços, ou um mix de produtos e serviços dentro desse conceito, eu estou analisando os indicadores, certo, do que está acontecendo para entender o que está indo bem e eu potencializar a estratégia, entender o que está indo mal para minimizar os efeitos do processo e tomar boas decisões. O processo de gestão de vendas é feito de consistência, ajuste e investimento. Que bacana. Aí as pessoas falam, né? O JJ gosta muito disso, né? Seu mentor, né? Assim, o trabalho devolve. Isso, o trabalho só devolve se você tiver consistência, ajustes e investimento. Sem esses 3 pilares, o trabalho nunca vai devolver. Ele vai te devolver. Às vezes vai devolver com a informação errada, vai te devolver com o resultado que você não quer, certo? Entendeu? Porque tem muita gente ocupada e pouco produtiva. Isso aí. Nossa, isso é forte. Trabalhe 12 horas por dia, mas não é produtivo o suficiente, certo? Para pagar suas contas. Então o cara é trabalhador. A mulher é trabalhadora. Então por que ela está pobre? Exatamente. Tem muito, tá? Tem muito. Eu tenho vários alunos que estão saindo desse lugar agora porque decidiram se sentar à minha mesa e é exatamente isso que eu falo. Vocês têm que sair desse lugar de fazedeira de unha, fazedeira de cabelo. Fazedeira é o termo que eu utilizo com elas, né? E vocês precisam ser gestoras e líderes do negócio de vocês. Sabe? E para isso, você precisa primeiro tomar decisão, e aí é algo que você trouxe aqui, que está ligado a isso que eu vou falar agora. As pessoas têm medo de conferir a fatura do cartão. Na verdade, Floriana, eu penso que as pessoas têm medo de acender a luz do quarto. Eu faço essa analogia, por que acender a luz do quarto? Não deixa a luz escura, porque eu já sei, aqui é o meu quarto, eu estou nele, afinal de contas, a vida inteira, eu já sei, mesmo com a luz apagada, onde está a minha cama, então eu consigo deitar e dormir. Mas o quarto está todo bagunçado. Porque se eu acender a luz do meu quarto, eu vou ver o quanto ele está bagunçado. Então, ter que olhar o meu extrato a cada 10 dias, conferir o extrato do cartão a cada 10 dias, ou toda semana, ou todos os dias, vai me dar muito trabalho, porque eu vou me dar de cara com aquela realidade que eu preciso mudar. É isso. E eu não quero mudar. É isso, porque dá trabalho, porque dói, porque é difícil tomar essa decisão, é complicado, sabe, você mudar aquilo que você está acostumado a fazer, você começa a questionar se você é bom o suficiente para fazer
fazer. Então, se eu tenho uma empresa, toda semana eu falo lá na empresa, né? É bom praticar gestão, hein, gente? A gente tem que praticar gestão toda semana. Eu não posso ver o resultado de praticar gestão uma vez por mês. Né? Porque senão eu só vou olhar para os resultados. Se eles foram bons, excelente. Mas se eles foram ruins, já passou. Isso aí. Já foi embora. Não dá tempo mais para Não dá mais tempo de ajuste dentro desse contexto. Então eu tenho que praticar gestão. E quando eu falo vendas, né? Porque vendas é o coração de uma empresa. Né? Então eu estou praticando gestão o tempo inteiro. Eu estou analisando todos os dados. Eu pratico gestão todas as semanas. Então, como é que está a minha venda? A venda não está acontecendo do jeito que eu gostaria que tivesse. Não é porque você é ruim de vendas, audiência. É porque às vezes tem alguma fase no processo que você está negligenciando. Que a Ana acabou de falar. Às vezes você tem que arrumar a cômoda. Acender a luz do quarto para ver. Aí o que acontece? Você olha e fala assim, agora eu sei o que está errado. Então, se eu sei o que está errado, eu posso tomar uma decisão. Então, não é mais surpresa, Exato. É clareza. Exato. Quando você fala vendas é o coração da empresa, e eu quero que você traga isso para a nossa audiência, porque a gente vem da área da beleza, mas nós estamos expandindo, né? Mas, assim, a grande parte da minha audiência ainda vem da área da beleza. E eu vou te falar, Floriano, sabe o que eu noto? As pessoas têm vergonha de vender. As pessoas têm a vergonha de mostrar o produto, o serviço que serve ao mundo. E aí eu não sei se é uma arrogância de se sentir tão especial a ponto de dizer se quiser vir, vem, porque eu sou muito boa, ou se também é aquela crença de o que vão pensar se eu ficar aqui todo dia. E eu noto isso muito no meu meio. As pessoas têm vergonha. Por que as pessoas têm vergonha de vender? Eu reflito sobre essa sua pergunta, perguntando para a sua audiência, assim, quando o boleto chega, a vergonha paga a conta? Se pagar, se a arrogância pagar... Uma boa pergunta, me fala, se a arrogância pagar suas contas e se a vergonha pagar suas contas, tá tudo certo. Aliás, eu deixo meu telefone aqui e você me fala como é que isso faz, porque eu também sei ser arrogante dentro do contexto. Né? Vergonha não tem não, mas arrogante, a gente às vezes tem que se segurar dentro desse contexto. Mas se paga a conta, tá tudo bem. Eu acho que o processo de vendas, no meu primeiro livro, eu falo sobre isso. Né? Vender não é uma arte da técnica. O primeiro passo da venda é você ter a consciência do quanto de energia você tem que despender para conquistar aquilo que você quer. Quando você despende energia suficiente para conquistar aquilo que você quer, o processo de vendas acontece. Ou seja, você vai atrás daquilo, você negocia com o mundo à sua volta, você perde a vergonha, você vai atrás disso. E aí você pode atrelar isso a várias situações na fase adulta. Né? O propósito, se o seu propósito ele vamos dizer, se seu propósito ele é maior do que o seu esforço, ele vai fazer você progredir. Se seu esforço é maior do que o seu propósito, você não progride dentro desse contexto. O propósito tem que ser maior do que o esforço. Que é o que te move, né? Então, assim, é o quanto você despende energia para conquistar algo. Então, se o propósito é mais ou menos, o resultado é mais ou menos dentro desse contexto. Ele é mais ou menos. Costumo dizer que existem adjetivos, certo, que a gente vê no dia a dia da gente, que estão muito ligados, certo, a essa falta, certo, de energia que você coloca para conquistar aquilo que você quer. O propósito tem que ser maior do que o esforço. Por que eu quero dizer isso para você? Quantas pessoas você conhece que são adjetivadas de trabalhadores e que vivem uma vida de miséria? Uau, forte isso. Ana, vai no enterro de uma pessoa humilde. Quais são os adjetivos em volta do caixão? Trabalhador, pessoa honesta, pessoa trabalhadora. Quantas eu escutei isso? Em volta de um caixão de uma pessoa humilde, o termo trabalhador é o mais falado. É o mais falado. Humildes. Então, não é o trabalho. Qual era o tamanho do sonho dessa pessoa, do propósito, quanto ela despendeu energia para conquistar aquilo que ela queria, certo? Dentro do ambiente. Então, quando o propósito é maior do que o esforço, certo? Você tende, certo, a buscar, porque vira busca, não é mais trabalho. Agora é busca. Então eu vou continuar progredindo. E quando você vai no enterro de um milionário,
o adjetivo trabalhador não é o primeiro. É visionário, olhou para frente, tinha visão de futuro, era uma pessoa que... Existem outros adjetivos. Conquistou o mundo, tinha um olhar à frente, tinha um olhar à frente do seu tempo. E quando você vai ver a história desse milionário, ele já foi um humilde trabalhador como aquele que você foi no enterro no dia anterior. Verdade. E qual que é a diferença desses dois ambientes, desses dois personagens? É cenário? Eu estou falando assim, de histórias reais de pessoas que tiveram talvez o mesmo ambiente ruim e um ficou aqui e o outro ficou aqui. Né? Não estou falando daquele que é herdeiro, não estou falando daquele que teve uma condição de... Não estou falando dessa exceção, estou falando desse ambiente. Então, você vai em 2 enterros de uma pessoa de super sucesso, que fez um sucesso na vida incrível, que prosperou, que ficou milionário. Você vai... Os adjetivos em volta do caixão são diferentes desse aqui. Em algum momento você vai escutar, ele trabalhou pra caramba para conquistar, mas não é o primeiro. Aqui não. No pobre, o maior adjetivo, ele foi um grande trabalhador, o pobre de bem, o pobre que construiu a casinha dele, honesto, que formou os filhos, que fez tudo para dar certo. Mas ele foi muito trabalhador, viveu para trabalhar nesse contexto. Então, eu acho que é nisso que a gente tem que pensar. Quando eu falo de vergonha, quando eu falo de arrogância, quando eu falo de prepotência, quando eu falo de não querer estar dentro desse ambiente de processo de vendas. O processo de vendas, ele nada mais é que a forma como você se relaciona com o mundo à sua volta. Uau. Então, se você se relaciona de forma arrogante ou de forma tímida, é isso que o mundo vai te dar. Se você se relaciona de forma expansiva, interessante, né, se colocando ali, certo, como ouvinte, o mundo vai te tratar desta maneira. Você vai, né, existe um mundo para essas pessoas e existe um outro mundo para pessoas que não estão abertas a isso. Então, eu só peço uma coisa para você que ainda não se abriu. Para de reclamar do mundo. Para de reclamar do mundo. O mundo é justo, né? Ele vai te devolver aquilo que você colocar para o mundo. O mundo é justíssimo. Justíssimo. Olha, gente, eu não sei vocês, mas eu já estou aqui anotando vários insights, porque realmente... a gente acha que o processo de vendas é algo simples, como de fato é, mas você precisa conhecê-lo de verdade, sair daquele patamar de querer só mostrar o seu produto, o seu serviço e passar para o patamar de líder e gestor do processo de vendas. É isso. E dentro ainda, Floriano, desse processo de vendas, me conta aqui uma curiosidade. O que te fez encantar e o que te fez se apaixonar pelo processo de vendas? Eu tenho uma história bem jovem. Eu trabalhava no supermercado do meu pai e eu era embalador de compra. Você trabalhava? No supermercado do meu pai. Então, seu pai já era empreendedor. Meu pai já era empresário. Então, você veio já de um berço onde você já tinha contato com... Já, eu nasci numa família de um provedor que ficou 12 anos na aeronáutica, que tinha formação militar e que em algum momento ele se reencontra com meu tio, com o irmão, e eles decidem montar uma venda e os dois começaram a trabalhar esse processo, né, de empreendedorismo jovens. E quando eu já nasci dentro desse ambiente. Eu costumo dizer que eu nasci dentro do ambiente supermercadista, mas assim, quase que de verdade. A minha mãe foi para o supermercado com cólicas quase nasceu. Eu falo que eu quase nasci em cima de uma pilha de arroz. Né? E aí minha mãe correu, meu pai correu, levou pro hospital e eu nasci, mas eu já tinha nasci dentro desse ambiente. Uau. E quando meu pai por vários momentos me convidava para ir para dentro para trabalhar com ele nesse ambiente, e é uma coisa que me emociona muito, né? No Dia dos Pais agora eu fiz uma puta homenagem para ele. Meu pai tem 25 anos já de falecido, né? Meu pai morreu quando eu tinha 17 anos. É mesmo? E eu fui trabalhar com ele quando eu tinha 14, né? E quando eu comecei a trabalhar, o meu pai me colocou para trabalhar de embalador de compras. Eu era o embalador do supermercado que ele tinha. Você é filho do dono? Filho do dono, eu tinha um uniforme igual a todo mundo e eu embalava compras. E eu percebi ali, por interesse, e é isso que eu quero entrar contigo, por interesse, que ao fazer um bom trabalho de embalador, de me relacionar com esse mundo, eu ganhava boas gorjetas com 14, 15 anos de idade. Então, levar a compra na casa de alguém, ou até o carro de alguém, ou ser solícito dentro desse ambiente,
A primeira oportunidade que ele me trazia, que além do meu salário, que meu pai pagava, eu tinha um extra dentro desse ambiente. E para mim isso era sensacional. Então, quando todos os meus amigos queriam ir para a praia no sábado, eu queria ir para o supermercado, porque o sábado é o dia de maior movimento. E eu ia fazer uma granaça. Então, eu tirava um salário a mais em 4 sábados, dentro desse contexto. Ele acabou de dar uma aula para vocês de posicionamento premium. Ele estava dentro do médio, do senso comum, dentro de um supermercado. Eu não sei se vocês perceberam, acabamos de ter uma aula. O que é posicionamento premium? É você estar dentro de um supermercado e servir acima da média. Olha isso, que incrível. É isso aí. E você sozinho teve essa visão e você entendeu que se você continuasse entregando para além da função, que era embalar, se você desse um sorriso, ajudasse, levasse no carro, você ia ser mais bem pago. Olha isso, cara. E eu te falo mais, assim, o processo de venda é um processo de interesse. E a gente tem que parar de ter esse tipo de preconceito. Desde que você seja interessante e não interesseiro. Eu me fazia interessante, certo, dentro desse ambiente de relacionamento, e eu tinha efetivamente o quê? Eu tinha retorno sobre isso. Então, eu estava ali, certo, mais do que a média, certo? Me posicionando, me colocando à disposição de entrar dentro de um ambiente em que o interesse me desse mais dinheiro. Uhum. Mas para isso eu tinha que dar antes de receber, servir. E eu entendi esse jogo com 14 anos. Que legal. E isso me falou assim, caramba, esse é o jogo. Por isso eu te falo, não é vender, é você se vender sem estar vendendo. Uhum. É uma pessoa perceber um valor e querer te comprar por isso, pelo aquilo que você dá. Então, isso começou a me abrir os olhos. E eu comecei a despertar. Né? E muito além, e aí você falou, onde é que me despertou isso? E eu falo que essa história é muito marcante para mim. E no decorrer do tempo, da consistência, dos ajustes, desse storytelling que o processo vai trazendo para a nossa vida, tinha um cliente em especial que eu levava para o carro, ele já ficava me procurando. E quase ninguém sabia que eu era filho do dono. Quase ninguém, mesmo, nem os clientes sabiam. Você se comportava como os outros. Eles me tratavam como os outros. Eu não me comportava, não. Eles me tratavam como todo mundo ali dentro. E meu pai era claro, certo? Nisso dentro do contexto. E ele me procurava, vai você lá pro caixa. Porque ele sabia que eu ia embalar direitinho, levar até o carro, aquela coisa toda, colocar dentro do bagageiro as coisas não amassadas, com um carinho muito grande. Um belo dia, Ana, eu tinha 15 para 16 anos, assim, ele olhou para mim e falou assim, você não vai ficar aqui. Você não vai ficar nesse mercado. Isso não é lugar para você. O cliente falou? O cliente falou para mim, isso não é lugar para você. Ele não tinha a mínima ideia que eu era o dono, que eu era o filho do dono. Ah, ele não sabia? Não sabia. E eu atendi ele recorrentemente, no sábado, eu sabia que ele tinha uma boa gorjeta, né? Então, né, o sorriso triplicava, aquela coisa toda ali. É interesse, né? E aí ele chegou, e ele vinha, e ele me dava gorjeta. Um belo dia ele explodiu. Você não é... Você é bom demais para estar aqui. Você é bom demais para estar aqui embalando compra. Eu tenho 47 anos. Põe para trás, eu tinha ali meus 15 anos de idade, né? Ser gerente de banco naquela época era um cargo, né? Status. Gerente de banco, eu não estou aqui desmerecendo. Era um status. Ser gerente do Banco do Brasil, ser gerente de uma caixa econômica, principalmente estatais. Um prefeito da cidade. Não é verdade? Assim, então é isso, né? Respeitado. Tinha um outro valor. Eu sou gerente da Caixa Econômica e você vai fazer um trabalho lá com a gente, você vai começar como menor aprendiz e você vai ter uma carreira lá dentro. Eu só preciso que você me pague seu nome, seu telefone e eu vou te empregar lá, eu vou acompanhar o seu crescimento lá dentro. Eu, muito lisonjeado, olhei nos olhos dele e falei, eu te agradeço demais, mas eu sou filho do dono. Uau. Aí ele olhou para mim assim e falou, caraca, eu já estava vendo a sua carreira. Naquele momento eu entendi que qualquer um podia ter ido no meu lugar se estivesse fazendo o que eu estava fazendo. Ninguém precisava ficar naquela vida de embalador de compra o resto da vida. Caraca. Ninguém podia, não precisava ficar ali. E eu via todo mundo todos os dias desperdiçando a oportunidade da vida. Fazendo mais o mesmo. Emburrado, fugindo, certo, do trabalho. Embora, deu 6 horas, joga caneta, não faz mais nada. Fugindo, sabe de quê? Das oportunidades que a vida vai te trazer. Nesse dia, a oportunidade... Se eu fosse um coitado, mano, se eu fosse um filho de uma pessoa humilde, se eu fosse uma pessoa que não tivesse esperança e só tivesse dado a minha atenção, nem um real, a minha atenção, eu hoje talvez fosse um superintendente da Caixa Econômica Federal.
Uau, que história. Super inspiradora. Então, eu não vi vendas, eu vi uma forma de relacionar com esse mundo. E toda vez que eu entrei dentro do processo de vendas, eu vi uma oportunidade, né, Sabe de me relacionar. Que eu vi aí? Você, dentro do que você tinha como realidade de vida naquele momento, você servia independente de onde aquilo poderia te colocar. Mas estar ali só embalando a compra, fazendo o que você foi contratado, afinal você foi contratado para ser embalador como os demais. E você falou, eu posso servir mais. E aí, quando você começou a servir mais, tiveram as primeiras gorjetas. Aí você, descobri aqui um drive. Vou servir um pouquinho mais. E foi servindo, até que você foi visto por esse homem. E é exatamente isso. O que acontece com as pessoas? Elas esperam ser vista por alguém para depois começar a servir. Outras, e aí vou falar dentro do mundo da beleza, outras falam assim, para que eu vou servir se eu não vou ser mais paga por isso? Mas você só vai ser bem pago depois que você servir. Mas E as pessoas querem inverter. Não, eu não vou passar do horário. O meu horário que você agendou aqui foi esse, você atrasou ou você contratou para isso. Você me contratou para fazer esse serviço, esse cabelo, essa unha, essa depilação, esse botox. Tá, mas o que você pode fazer para além para sair do patamar do dinheiro e fazer o cliente sentir? E foi o que eu falei ontem na aula. Na live hoje cedo, eu falei, quando você sai do patamar de cumprir só a função do seu serviço, do seu produto, e você vem para o fazer sentir, fazer o seu cliente sentir, você se torna o número 1. Olha o que você falou aqui. Ele, quando chegava para fazer compra, ele me chamava e falava, corre para o caixa, que eu quero você. Porque você se tornou o número 1 no inconsciente desse cliente. No inconsciente desse cliente, até o ponto dele falar assim, isso não é vida para você. Olha isso. Isso não é vida, você não vai ficar aqui. Eu não me esqueço disso. Nossa, eu não me esqueço. Então, todas as minhas promoções, e depois meu pai morreu, a gente não ficou com supermercados, fomos para uma outra vida. Eu fui realmente para o lado de... Tem uma outra história dentro desse contexto, mas eu não estou aqui para contar história triste nem história feliz. Então, assim, existia um outro caminho... Mas histórias que inspiram profundamente. Existia um outro caminho e eu tive que dar muitos passos para trás depois para dar alguns passos para frente. Uhum. E todas as vezes que eu... tive promoções, eu fiquei 14 anos numa multinacional, eu comecei como vendedor lá, ganhando R$ 1.675 na carteira e um Gol velho para fazer o interior do estado. Ali. As minhas promoções não eram porque eu era o melhor setor de vendas, não. O processo de vendas, todos eram muito similares. A gente tinha uma carteira de produtos, a gente tinha a ideia de construir relacionamento através dos nossos resultados, mas isso qualquer um faz. Eu não fui promovido porque eu vendia mais, eu fui promovido porque eu me relacionava, certo, com esse universo. Eu realmente, era a disponibilidade que eu tinha de certas situações. Na verdade, Floriano, o que eu vejo em você é muito prazer em servir. E isso me trouxe muitos benefícios. Então, assim, eu comecei a ser visto nessa multinacional como o cara que resolvia problemas. Ou seja, tem um problema lá em São Paulo, manda o Floriano. Ele vai lá e vai resolver. Porque sabia que você dava conta. Que eu ia dar conta. Olha, vai lá para... Contei ontem no treinamento, né, uma história... Eu saí do Espírito Santo, trabalhava no Chocolates Garoto. E eu saí do Espírito Santo, a Garoto na época tinha 90% de market share, de participação, ou seja, todo mundo só come Garoto. Uhum. O chocolate só comia naquela época. Então, a gente falava assim, era um ambiente amarelado, porque a cor da Garoto. Mas nesse eu tinha acabado de comprar Garoto, e eu estava dentro desse ambiente confortável, e ninguém queria ir para Brasília. Chamava-se Área 7. Do Brasil, que é onde a Nielsen, uma empresa muito respeitada no Brasil, que mede participação de mercado, tinha a área como a pior área da Chocolates Garoto. Manda quem? Manda o Floriano. Para um lugar onde eu não tinha amigos, eu não tinha relacionamento, e tinha o pior resultado. Ou seja, desse contexto. Te enviaram lá para você fazer um milagre, né? Para fazer um milagre, né? E aí eu falo, não foi vendendo mais, foi com estratégias de presença. Eu dava valor com a minha equipe a uma frente a mais. Né? Imagine que dentro de uma gôndola de supermercado, um chocolate... Imagina um talento, todo mundo conhece talento. Tal. É uma frente, assim, o talento branco, o talento verde. Eu fiz a minha equipe fazer
como eu posso dizer, ela tinha fome de 1 centímetro de espaço. E a gente foi crescendo 1 centímetro, 2 centímetros. E quando na loja a gente crescia 1 metro de espaço, meio metro de espaço, era uma caixa a mais que o comprador precisava comprar. Porque se eu tenho mais participação, eu vendia mais. Lei do marketing. Se eu apareço mais, a pessoa compra mais na gôndola. E a gente foi fazendo o quê? Crescendo a nossa participação de mercado. Então eu não precisava ser o melhor vendedor do mundo com o comprador. Eu precisava dar a ele a ideia de que as lojas estavam vendendo mais. E nós éramos o pior resultado. Éramos o 7º lugar em market share. O sétimo lugar em market share, dentro desse contexto. Então tinha Lacta, Nestlé, Hershey's, várias outras marcas, e a garota estava lá embaixo. Assim. E eu falei, eu não sou melhor vendedor do que ninguém, mas eu sou obstinado em fazer essas lojas todas crescerem o seu espaço de venda. Então eu coloquei toda a minha estratégia em aumentar os espaços. Agora faz a conta, 1 centímetro, 1 metro, certo? Em 10 lojas, em 20 lojas, em 40 lojas, Nossa. em 1.000 lojas, em 2.000 lojas. Uau. Em 2 anos eu tinha 44% de participação no mercado. Eu era o número 1 daquela área 7. 1. Isso é que me encanta, sabe? É isso que me encanta. É um micro-resultado, um empilhamento de micro-resultados. Vender, e técnica de venda, ser o melhor vendedor do mundo, certo? Para uma loja que não vende nada, eu posso lá tentar convencer um comprador, ele puxa o relatório e fala assim, mas essa loja não vende. Então eu primeiro tinha que resolver o problema da loja. Do espaço, da minha participação. E eles até hoje falam, né? Foi um mar amarelo que passou lá e a gente saiu de 7º para primeiro. Foi o meu primeiro case de sucesso no processo de vendas. E eu confesso a você, audiência, não foi porque eu era o melhor vendedor ou melhor técnica de vendas, é porque eu entendi o que precisava ser feito. E é isso que me encanta. O que me encanta é o cara falar assim, você não vai ficar aqui. Você vai comigo na caixa, você vai ter um futuro, não nesse supermercado chinfrim aí que a gente compra aqui. E eu olhei pra cara dele, eu sou filho do dono, eu não posso ir, porque eu queria ir, eu não queria ir. Isso que eu ia perguntar, você não ficou com vontade? Eu queria ir, eu vou ser superintendente, eu vou crescer lá, eu queria ir, mas entende? E aí é isso, o que me encanta no processo é isso. Então a gente precisa entender, que você mesmo falou, que você está plantando o tempo inteiro. O serviço premium, né, o posicionamento premium vai estar justamente naquilo em que a média não entrega. E as pessoas parecem que complicam isso, né? As pessoas chegam para mim complicando o processo de venda. Eu estou descomplicando o processo de vendas. O processo de vendas não é você vender melhor do que a média, é você fazer melhor e mais do que a média. Exatamente. Você vai servir mais. Em algum momento, eu demorei 2 anos para ser o melhor do Brasil, a ter o maior reconhecimento do Brasil, por ter construído um ambiente impossível de ser construído. Eu falei hoje cedo que por trás de toda decisão difícil, que era você tirar a empresa daquele lugar lá, 8º lugar, e trazer ela para o 1º lugar, é uma decisão difícil, você tirar ela desse lugar e trazer para cá. Mas por trás de toda decisão difícil tem uma decisão fácil. Todo mundo quer ter um shape trincado. É uma decisão difícil, mas tem uma decisão fácil que você pode tomar hoje, que é o quê? Comer bem na próxima refeição. E foi o que você fez. Era uma decisão difícil você tirar a empresa desses lugares lá de baixo e trazer ela para o topo. Mas tinha uma decisão fácil. E foi atrás dessa decisão fácil que você foi. É isso aí. Que é o quê? 1 metro por loja. 1 metro. É o 1% todo dia. É fazer o que você pode fazer hoje dentro com aquilo que você tem nas mãos. Antes de ser o primeiro, eu tenho que ser o 7º. Eu não era o 8º? Exatamente. Tem gente que olha pra você e fala assim, eu quero ser a Ana. Pô, cara, você vai ter que comer muito feijão com arroz, filha, pra ser a Ana, nesse contexto. Aí eu quero ser o Abílio. Cara, você vai ter que comer muito feijão com arroz. Tô dizendo que você não pode, não. Mas antes de ser o primeiro, eu tinha que ser o 7º. Antes de ser o primeiro, eu tinha que ser o 6º. Teve prazer no processo, você não desanimou. Você não ficou olhando lá pro primeiro. Não, ele era a minha referência, porque eu falei assim, tá ali, é o meu sonho, é o meu propósito. Mas antes de ser o primeiro, eu tinha que ser o 7º. Antes de ser o 7º, eu tinha que ser o 6º. Antes de ser o 5º, eu tinha que ser o 6º. Antes de ser o 4º, eu tinha que ser o 5º. E aí, quando eu cheguei no 3º, eu te juro que eu falei assim, cara, eu tô chegando. Aí eu me enchi de vontade e falei, agora ninguém me tira mais o primeiro lugar. Agora é sangue no olho mesmo. Agora ninguém me tira mais. Acabou. Ninguém me tira o primeiro. O mercado começou a enlouquecer, eu comecei a receber oferta das outras empresas, a Lacta, não sei quem, e faz entrevista, e vem, não sei o quê. Eu falei, não, eu vou ficar aqui. Eu quero o primeiro. E o que acontece que eu noto hoje? As pessoas, elas estão aqui no 8º lugar, desejando estar no primeiro. Aí, se dedica um pouquinho, passa para o 7º, mas não celebra aquele micro resultado.
passa para o sexto, não celebra. Aquilo vai ficando enfadonho, vai ficando pesado. Que é o que a gente tanto escuta. Curta o processo, celebre os micro-resultados. Você quer emagrecer 20 quilos, você quer faturar 100 mil reais. Tá, mas a hora que você faturar 1.000 reais, celebre. É isso. Eu costumo dizer que o universo te devolve aquilo que você emana. Né? E para eu que sou cristã, é exatamente isso. O que você faz, Deus vai te dar de volta. É a parábola dos talentos, né? Então, as pessoas querem ter 100 mil reais, mas quando tem 1.000 reais, não faz o bom uso e não celebra. Você nem fez os 10 mil primeiro, os 50 mil. E você está querendo olhar lá para os 100 mil. Entendeu? E isso é algo que me fez girar muito a chave, Floriano. Eu comecei a celebrar os pequenos resultados. E celebrar mesmo, a ponto de, às vezes, era segunda-feira à noite, chamar meu marido, minha família, para sair para jantar, para celebrar. Aí, se eu falasse para as pessoas lá fora, você está ficando doido? Isso é algo tão pequeno. Mas eu sei onde eu estava ontem, eu sei onde eu estou hoje, e hoje eu já estou mais perto de onde eu desejo chegar. É isso aí. E é isso que faz a vida se tornar... É o que dá sentido à vida. Sabe por quê? E aí agora vamos falar para essa coisa, para esse patamar de sonhos. Você já percebeu que a galera que já nasce em berço esplêndido, que tem muito dinheiro, que não falta nada... Essas pessoas, geralmente, a grande massa sofrem de depressão, a vida deixa de fazer sentido. E eu converso isso muito lá em casa com meu esposo. Por quê? Nós tivemos uma infância um pouco dura. Então, a gente tem a tendência de oferecer para os nossos filhos aquilo que a gente não teve. Eu digo para ele, olha, estamos incentivando ou estamos estragando os nossos filhos? Por quê? Porque o que fez a gente vencedor na vida foi porque lá atrás a gente não teve. E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas falam assim, mas quando eu tiver tantos mil reais, óbvio, você teve uma família rica, você teve o seu pai que, né, dono de supermercado, mas olha a sua trajetória, sabe? E a gente precisa desses percalços, a gente precisa desses desafios para a gente dar valor quando conquista. Por quê? Quando você olha para esses países ricos, você vê a galera aí com muito dinheiro, né, dando cabo da própria vida. A gente ainda está em setembro, fiz uma palestra sobre Setembro Amarelo. O índice de pessoas que dão cabo da própria vida são pessoas que não faltam nada, mas ao mesmo tempo falta tudo. Falta tudo. Né? Então, assim, a conquista é o que te faz falar da forma que você fala, com brilho nos olhos. É isso aí. Sabe, de onde você veio, né, toda a sua trajetória, igual você falou assim, dei vários passos para trás para depois dar um lá na frente. Eu peguei a empresa em 8º lugar para estar lá em 1º lugar. Você fala isso tudo com brilho nos olhos, mas olha o tanto de não que você teve para depois ter o sim. E aí agora eu quero te fazer uma pergunta. O processo de vendas, quando a gente recebe o não, como lidar com esse não? E eu te falo por quê. Principalmente agora em era digital, as pessoas têm o primeiro não quando vai vender um produto, um serviço, e ela fala assim, então eu não sou tão boa assim. Como lidar com esse não? Você teve algum não na sua vida? Nossa Senhora! Tem todo dia. Quando você foi vender? Todo dia eu tenho não. Todos os dias, né? Eu falo que lá na empresa a gente tem um grupo de pessoas que já fazem o processo de vendas para mim, mas eu sempre atendo pelo menos 3 leads por semana. Eu não quero perder eles não sabem que eu sou o CEO, eu faço o processo de vendas todinho, né? Para ver o que está acontecendo dentro desse conteúdo. Eu recebo um monte de não, direto. E é assim mesmo. Mas eu vou te falar o seguinte, não é sobre o não que você recebe, mas o que você está fazendo com esse não. Esse não é estatístico? Porque se esse não é estatístico no seu negócio, não é sobre o não. É sobre, no seu processo, quantos nãos você recebeu. Então, se eu tenho um processo de 10, se eu atendi 10 pessoas e 7 me deram um não, onde é que está o problema? Está no meu público-alvo? Eu estou falando com quem não tem dinheiro? O problema não está no não. O problema não está no final do processo. O problema não está na sua negociação. Falo sempre isso. Porque o não, na maioria das vezes, Ana, ele é o final de um processo. Ele é resultado... Ele é a pontinha do iceberg. Ele é resultado de um processo. Uhum. Tá? É o resultado de um processo. Então, não é sobre você receber o não. É o que você está fazendo com essa estatística. Então, se eu... O não é como se o mercado estivesse te dando resposta.
vou te dar um case exato para que você entenda. Você falando do mundo digital. Julho foi o mês que nós tivemos mais leads em um dos negócios, que é a Comé Digital Company. Tivemos muitos leads dentro deste processo. Percebi que estava em profusão. Tinha um criativo nosso, de um resultado, dentro de um segmento específico, que a gente é muito especialista, que estava trazendo muito lead. Muito lead. Mas, ao conversar no final da jornada da semana, olhando as planilhas, olhando ali as objeções, olha a gestão do processo de vendas, sentando com a equipe, olhando o que estava acontecendo, as planilhas preenchidas. Ou seja, eu tenho ali um diário de bordo do que está acontecendo todos os dias com cada cliente. É um raio-x. Um raio-x diário do que está acontecendo com cada lead, né, dentro desse contexto. Quando você, no final, analisa e tem um monte de não, e eu sei que a minha equipe é uma equipe treinada, certo, para converter, se eles tiverem a oportunidade, eles vão converter nesse contexto, eu preciso entender, então, onde na jornada você está chegando esse não. E aí nós descobrimos que o problema do não é que a gente estava atraindo um público que queria muito ter o nosso serviço, mas não tinha dinheiro para pagar o nosso serviço. E aí eu vou te falar, aí você poderia falar assim, descobri então, né? Certo? Agora o que eu faço? Ok, sentamos, reunimos e falamos assim, cara, a gente tem uma galera aqui que estava doida para fechar o serviço, mas não conseguiu porque ficou longe daquilo que ele tinha como faturamento. A gente busca empresas que faturam a partir de R$80 mil por mês. As empresas... Qual era a objeção? A empresa fatura 15 mil, a empresa fatura... e apesar da gente já filtrar isso antes, a empresa falou assim, eu vi que era até 80, mas mesmo assim eu queria entender, porque como não tinha, que eu tinha 15, então a gente começou a perceber que esse fio estava passando. E aí nós nos reunimos e falamos assim, bem, existe um mercado aqui que está falando que quer um produto mais barato. E aí aconteceu com a gente mais ou menos o que aconteceu com a Colgate, aquela história de perguntar como é que a gente faz para vender mais pasta. E aí todo mundo, com todos os profissionais de marketing numa sala, mostrando para o presidente um caminho mercadológico, aí um faxineiro falou assim, é só aumentar a tampa é só aumentar a boca do buraco de onde sai, do tubo, que vai sair mais, as pessoas vão consumir mais, vocês vão vender mais. Esse é o maior case de sucesso que veio de alguém fora dos executivos, certo? Tava falando, foi um faxineiro que falou isso. Estava na sala e falou. A gente fazendo uma reunião, a gente não estava encontrando e briga, eu não quero esse tipo de lead, ele se torna caro para a gente porque o custo dele é muito alto, a gente tem que contratar mais gente, a mão de obra é cara. Aí a nossa coordenadora financeira, que estava escutando do outro lado, falou assim, e se a gente criar um produto e a gente, já sabendo que esse nível de serviço exige alguns outros poucos serviços, e a gente entrega muito, e se a gente tirar alguns serviços, minimizar o nosso trabalho mais enxuto, porque eles não têm dinheiro para investir muito dentro desse contexto, mas aquilo que é principal para eles é interessante, a gente fizer esse trabalho e a gente diminuir o nosso serviço e entregar para ele um valor menor, porque ele não vai estar em todas as redes sociais, às vezes ele vai estar só no Instagram, e a gente está oferecendo Google, Instagram, TikTok, isso é muito pesado para a gente, mas se a gente fizer só esse serviço, né, a X, será que a gente não vai estar atendendo essas pessoas e a gente não consegue ter, né, aqui dentro um número maior de clientes com custo menor de aquisição? Todo mundo se olhou, pegou, fez um outro produto. Pronto. O que eu faço com não? Fiz um remarketing. E 46% Uau. Das pessoas que não tinham fechado entraram para dentro desse contexto. Então, Ana, não é o não. Você fez um não de oportunidade. É o que fazer com não. Uau. Turma, você está recebendo um monte de não e você não está sabendo interpretar. O processo de vendas não é sobre números, é sobre interpretação. Quando você passa a interpretar o processo de vendas, quando você começa a olhar para esse diário de bordo e começa a interpretar o que precisa ser feito, as coisas começam a acontecer. Não é sobre matemática, não é sobre meta. A meta sem uma interpretação do que precisa ser feito é só um número vazio. É fácil cobrar vendas, é fácil cobrar meta. Difícil é você ajudar a sua equipe a interpretar o que precisa ser feito para chegar na meta. Uau. E aí eu mudo o jogo do processo de vendas. Mudo o jogo. Tem muita gente, que eu vejo de curso na internet, como transformar um não em um sim. Como é que eu vou transformar um não de uma pessoa que não pode te pagar? Você vai arrumar um problema. Já aconteceu comigo lá na empresa. Um closer, fera em vendas, convenceu o cara a assinar o contrato. Com
Com 2 meses ele não conseguia pagar a gente. Contratar advogado, briga na justiça para pagar. Certo? Transformou um não em um sim. Eu não quero transformar não em sim. Eu quero entender para onde o não está me levando e rapidamente tomar uma decisão. Ou de tomar uma decisão estratégica para levar uma decisão inteligente ou next. Próximo. Vamos pro próximo. Esse cara não é para mim. E eu falo muito isso dentro dos meus cursos também. Você tem que ter muita clareza para quem que você quer servir. Quem serve para todo mundo acaba não servindo para ninguém. E as pessoas nesse desespero de preciso produzir, fica só pensando no resultado final, que é o dinheiro na conta no final do mês, mas não está tendo a clareza de que ela servir. E aí você gasta tempo, energia, dinheiro, lágrimas, sangue, suor, energia com um cliente que está ali que vai te dar muita dor de cabeça, enquanto tem um cliente bem mais preparado esperando para passar o cartão para você. É isso aí. É isso. E podia ser, Ana, que essa estratégia, a gente tivesse chegado ao consenso que não iríamos ter uma saída e ia olhar e falar assim, a gente está errando no público-alvo, nós estamos rasgando dinheiro no tráfego. Eu ia perguntar se não era na comunicação do criativo, né? Exato, assim, mas era, entende? Então, assim, a gente arrumou uma oportunidade para o não, mas também entendemos que a gente estava falando com o público errado. Uhum. Então, não adiantava a gente estar colocando um valor X de tráfego e trazendo uma quantidade significativa de lead, se eu teria que, em algum momento, tomar uma decisão de baixar meu preço. A gente conseguiu achar uma alternativa, certo, para um produto, mas eu não posso ter esse produto também como carro-chefe, porque senão meu ticket médio baixa. Exatamente. Então, o que acontece? Eu construí uma oportunidade, mas o meu ticket, minha busca pelo cliente é outro. Então, eu não posso, como gestor do processo de vendas, eu não posso olhar para uma curva que vai fazer meu ticket fazer assim. Eu preciso olhar para um ticket que está fazendo assim. Eu construí dentro do funil uma alternativa de vendas, mas eu, como gestor, preciso continuar olhando para o ticket médio. E aí, aquele cliente que você pegou ele com um ticket menor, que você serviu ele, se você gerar transformação com aquele produto, ainda que mais enxuto, isso vai refletir no caixa dele, ele vai criar avanço com você. Em algum momento, ele vai melhorar o ticket lá dentro, que eu vou oferecer para ele um outro serviço. Ele vai querer avanço com você. E isso aí é uma decisão inteligente que você fez. Você transformou o não numa oportunidade, você abriu as portas da sua mesa, ele vai se sentar, vai ver mudança, ele vai falar, epa... Eu entendi que o não era um erro dele, era um erro meu. Exatamente, que legal. Erro meu, erro da minha equipe, era meu, nesse contexto. Autorresponsabilidade, né? Você entendeu isso. É erro nosso aqui, gente. Nosso erro. Se está vindo isso, é porque nós estamos atraindo isso. Lei da atratividade. Isso aí. Tá vindo o que eu tô buscando. Então a gente tem que mudar a estratégia. Aí alguém falou na sala lá, mas você está preparado para então vir menos lead? Olha a pergunta. Você está preparado para ao invés de ter 300 leads, ter 50? Mas se for lead que você quer atrair, você precisa nem disso tudo, né? Mas eu posso dizer que às vezes o cliente não está preparado para isso. Não está... O nível de consciência, não está preparado. Ele quer ver volume, mesmo que não seja o volume que ele precisa. E a pergunta foi pertinente, Ana. Você está preparado para vir só 50 leads? É óbvio que eu respondi o que você respondeu. Não interessa o custo desse lead, se no final das contas a gente chegar na nossa meta de vendas. O que me interessa é o quanto de resultado a gente vai causar, não é a quantidade de lead. Mas tem gente que não está preparado para isso. Verdade. Emocionalmente pode ficar até abalado, né? Exatamente. Vinha 20 leads por dia, agora tem 3. Aí a gente começa a receber ligação lá na empresa. Mas só tem 3 leads. Pô, mas a gente está qualificando. Você tem um outro trabalho, é um outro tipo de trabalho, é um outro tipo de busca. Eu penso que quando você tem a clareza do que você quer, de onde você quer chegar, isso aí não te balança, não. Ok, é isso. Eu falo, não te balança empresários como você, né, que já tem isso muito claro, né? Mas se a pessoa não tiver a mente ali muito forte, sabe onde ela quer chegar, aquilo ali pode mexer com ela mesmo. As pessoas na empresa do digital, às vezes as pessoas vêm atrás de lead. Porque é o que é vendido, entendeu? Entendi. E a gente está preparado para educar essa pessoa e falar assim, eu não te vendo lead, eu te vendo um processo de vendas. Entendi. Lead qualificado. Né? A gente já está caminhando aqui para o final. Nossa, eu ficaria aqui mais não sei quantas horas. Que papo enriquecedor, Floriano. Quantas chaves. Eu estou aqui com a minha caderneta aqui, que eu já vou virar a página. E eu sugiro que vocês assistam e reassistam anotando, porque tem muito ouro que ele entregou aqui. Para finalizar, eu vou te fazer uma pergunta.
A venda, você considera ela mais um processo emocional ou um processo racional? Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque quando a pessoa compra, eu penso que ela compra pela emoção. Mas quando você trouxe esse exemplo aí, o meu closer ele é muito bom e ele conseguiu fechar um contrato bom e depois de 2 meses o cliente não conseguiu honrar aquele contrato. E aí eu acho que a razão depois de 2 meses aflorou. E aí o que você entende? A compra ela é mais emocional do que racional. Eu quero vender um produto, um serviço. O que eu tenho que ativar no meu cliente? E eu vou te dar só mais um exemplo. Eu tenho uma aluna do meu curso A Realeza que ela está super desejosa de avançar comigo para minha mentoria, que é personalizada. Eu vou no negócio dela, a gente também vai trazer dados, enfim. E ela fica super insegura para dar esse passo, tomar essa decisão, mas ela já sugou tudo que ela tem da minha mesa, sugou no sentido assim, de absorver, é uma aluna que se faz pronta, que está ali, que coloca em prática, já está tendo muito resultado. E ela fica assim, mas eu tenho muito medo, porque a mentoria é de um valor mais alto, e eu tenho medo, e eu falei para ela, toda decisão que você tomar tem que te trazer paz. Ao passo que o empreendedorismo, você precisa ter um ato de coragem. Muita coisa que aconteceu na minha vida foi que eu chutei a porta e fui com a coragem. Às vezes eu nem tinha o dinheiro, mas eu enfiava a cara, aquele dinheiro eu fazia ele no meio da jornada. Então, assim, dentro disso que eu trouxe, a razão e a emoção no processo de vendas. A compra pela emoção. E você precisa, na verdade, fomentar, certo? E ajudar, né, o seu cliente, né, a entender, certo? Qual é o ganho dele de comprar com você. Ele vai comprar. A compra é emocional. Se você estivesse mostrando o pódio. Ela é emocional. Sempre será. Né? O que faz uma mulher que tem 20 pares de sapato comprar mais um? Porque ela já se vê ali, ela sabe que cabe mais um. O que faz um homem que tem um hobby comprar? Você tem um amigo que gosta de cavalo, né? Ele fala assim, ele compra cavalo e fala, vou chegar em casa, minha mulher vai me matar. Mais um cavalo, outro que eu vou botar mais um cavalo, vou fazer. Ele gosta, certo, disso. Tem isso, é hobby, certo? E gasta, certo, com isso, né? E isso posso falar de vários outros hobbies, que homens ou mulheres, a compra, ela é emocional. Ela traz esse contexto. Tá? Então, a gente não pode fugir disso. A técnica existe. Agora, eu não gosto muito da... A gente estava conversando mais cedo, Ana, antes de começar o podcast, você me deu um exemplo muito interessante. Eu vou tentar responder essa pergunta com essa história que você mesmo provocou no início, antes que a gente chegou aqui, estava conversando. Como é que o vendedor, na época dos seus pais, era visto? Como seu pai e sua mãe viam um vendedor? Como uma pessoa, um charlatão, um esperto que quer meu dinheiro. Dinheiro é sujo, tá ali só querendo meu dinheiro. Dessa forma. Não é assim? Quem construiu isso? Quem construiu isso foi aquele profissional que queria vender a qualquer custo. Né? Então, ou seja, por muito tempo o vendedor ele não era interessante, ele era interesseiro. Tá? Então, o processo de vendas é um processo de interesse. Quando você se faz interessante ao ponto de entender, certo? O que você entrega e o quanto isso vai trazer de resultado. E quando essa consciência ela é clara para ambas as partes, mesmo que ela não tenha o dinheiro para te comprar naquele momento, certo? É o que você falou, ela vai em algum momento ela vai ter que tomar uma decisão. Né? Eu estava hoje no almoço com meu sócio e a gente estava tomando uma decisão de um outro negócio que a gente estava abrindo que requer coragem. Né? Eu falava, existe uma possibilidade muito grande aqui. Aí eu brinquei, a gente ou vai pegar dinheiro emprestado com a Colmeia Digital, ou a gente vai no banco pegar dinheiro, certo? E a gente vai ter que ter esse ato, porque a gente sabe que a probabilidade de dar certo é muito grande para isso acontecer. Então, existem meios de capitalização de dinheiro, de fazer acontecer, que vão exigir muita coragem, que vão exigir muito empreendedorismo, vão exigir muita estratégia, pessoas certas do seu lado para fazer isso acontecer. Mas, se eu tiver que escolher de convencer alguém baseado naquilo que eu acho que é bom para mim, eu vou estar voltando à era do vendedor charlatão. Isso ainda existe até hoje. Mas se eu estou vendendo baseado numa necessidade do cliente,
E eu sei que eu vou gerar aquela provando para ele que essa necessidade gera resultados, porque eu já gerei esse resultado em outras pessoas similares a você que tiveram. Mas você me garante? Não, eu não te garanto. Eu te mostro cases, certo, de que as coisas acontecem dessa maneira. Os meus resultados são esses. E se você emocionalmente precisa disso, precisa tomar uma decisão emocional, mas eu estou te mostrando a razão pelo qual eu estou te fazendo essa oferta, e você junta a sua emoção com a razão que eu te dou para comprar isso, agora eu estou fazendo um negócio interessante para ambas as partes. Em alguns momentos vai dar certo, e em outros momentos não vai dar certo. É o não que você falou. Aí a pessoa vai entender que a sua razão não é suficiente para ela colocar a emoção dela dentro desse contexto. Em outros momentos, a razão pelo qual você prova a ela que faz sentido estimula o emocional dela a tomar uma decisão com você. Uau. E aí você é verdadeiro, você é verdadeira. E sim, vão acontecer em alguns momentos, por mais racional que você seja, entendendo a necessidade dele, ela entendendo que aquilo ali faz bem para ela. Certo? Mas talvez essa razão ainda não motivou o emocional dela de tomar uma decisão corajosa. E tá tudo bem. A minha pergunta é, você tem mais oportunidades como essa para converter? Porque se só tiver essa, certo? Você vai fazer tudo para fazer ela comprar com você. Agora, quando você constrói, certo, um ambiente em que o seu funil de vendas está gerando a todo momento oportunidades, você está sendo o tempo inteiro verdadeiro, em algum momento a sua razão vai bater com a emoção. Uau. E você fecha. Uau. Não, e na verdade já fechei, porque eu só tinha 2 vagas e ela deixou passar, vieram 2 outras pessoas, já fecharam e agora eu não tenho mais isso. nada. E aí nós vamos a outras técnicas, a escassez, só tem 2 vagas. É isso, em algum momento a sua razão e a emoção vão se conectar. Agora, se eu só usar a minha razão e me aproveitar da sua emoção para comprar comigo... Porque tem muito, né, no mercado. Porque tem muito, 2 coisas vão acontecer, certo? Ou aconteceu o que aconteceu comigo, certo? Da pessoa com 2 meses está arrependida de vir, porque não ia conseguir me pagar, honrar o compromisso nesse contexto, certo? Ou ela pode ir até o final muito magoada nesse processo, certo? Porque aí o emocional dela cai e por mais que você dê a ela todas as condições, ela não progride. Uau! Eu consigo concluir esse episódio aqui como só não vende quem não oferta. É isso aí. Só não vende quem não é verdadeiro, só não vende quem não tem o que falar. Certo? Eu falo assim, você que está tímida, não é falar que você está tímida, você não tem resultado para mostrar, mostra o resultado. Você não precisa ser uma pessoa boa na câmera, não. Você só precisa ter resultado. Mostra seu antes e depois. Pega um depoimento de alguém para fazer. Você não precisa entrar nas câmeras, não. Você não precisa ser boa de câmera, não, para falar. Mostra seu resultado. O resultado vence a timidez. Resultado cura, né? Só não vende quem não tem resultado, Ana. Uau. Ou quem é um 7, né? Ou é um 7-1 e não tem resultado. E aí é um 7-1 genuíno. Genuíno mesmo. E não tem resultado e vai convencer todo mundo. Minha mãe não quase caiu num golpe. Quantas pessoas caíram num golpe num 7-1? É isso, cara é bom de lábia, vai fazer você cair, certo? E vai fazer mais uma pessoa triste no mundo. Faça pessoas felizes com seu resultado. Uau. Né? E aí você não precisa estar... Sabe, a pessoa que tem a melhor oratória ou que está na frente do digital que pode falar, os seus resultados vão vender os seus processos. E aí o que acontece? Com o decorrer do tempo, você vai juntando isso, tudo. Isso vira um processo de vendas e as pessoas começam a te comprar. E você para de vender. Isso aí. Você gera tanto desejo que você não precisa ir até a pessoa vem até você. É isso. Floriano, muito obrigada. Que linda essa mensagem, gente. É de fato inspiradora. E como eu aprendi, né? E acredito que você também, que está aqui com a gente, tem aprendido muito. Anotem, coloquem em prática cada hora. Eu anotei muita coisa aqui. E muito obrigado pela sua disposição, muito obrigado pelo seu tempo, por trazer tantas verdades, por nos ajudar a acender a luz do quarto. Algo super importante para que a gente realmente tenha resultado. E desejo no meu coração que você expanda ainda mais, que você cresça ainda mais com o seu ecossistema, que agora eu já entendi que não é só mais uma empresa, é um ecossistema funcionando, e eu torço demais para que você cresça e impacte ainda mais pessoas. Obrigado pelo seu tempo, obrigada a você que está aqui. E para fechar, se você pudesse deixar uma frase, um pensamento ou uma palavra para fechar esse nosso encontro aqui hoje, o que você deixaria para a nossa audiência?
Primeiro, obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado por estar aqui com você. É sempre muito bom, é inspirador. Obrigado de verdade. E, sabe, a minha frase, né, a minha palavra, né, é: seja interessante para o mundo à sua volta. Tem muita gente interesseira nesse mundo. Seja interessante para todo esse seu universo. Seja interessante para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, para o seu cliente, para os seus colaboradores. Sabe? Seja interessante. Sabe? Lute por ser interessante o tempo inteiro. Sabe? Nem em todo momento a gente vai estar disposto, nem em todo momento a gente vai estar feliz. Certo? Mas interessante, certo? A gente pode ser, a gente pode se tornar, a gente pode ser melhor a todo momento. Então, quando você pensar, certo, no seu processo de venda, no seu processo de gestão, no seu processo de empreendedorismo, pense nisso. O quão interessante eu sou para esse mundo. Sabe? Pense no seu velório, sabe? À volta de você, o que as pessoas vão estar comentando de você no dia do seu velório? Que você foi um grande filho da P, certo? Que você foi um trabalhador, certo? Trabalhadora, certo? Ou que você foi uma pessoa visionária, interessante, incrível, que vai deixar saudade para as pessoas. Viva, certo? Como se seu enterro fosse amanhã. E pense, o que as pessoas, certo, iriam falar de você no seu velório, ali, se você tivesse a oportunidade de escutar o que está todo mundo falando de você, olhando para você naquele momento. Obrigado. Uau. Floriano, mais uma vez, obrigado, parabéns a vocês. Assistam, reassistam, porque eu estou cheia desse episódio e te vejo no próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.